desenvolver carros, caminhões, ônibus, máquinas agrícolas e motos. Esse segmento tem uma certa relevância na economia, não só por gerar emprego, mas também por desenvolver tecnologia e investir em inovações. Um exemplo dessa inovação é a pintura de peças dos seus veículos usando um processo eletrostático conhecido como pintura pó. A utilização dessas inovações ajudou a explicar o faturamento líquido dessas empresas serem superior a 20 bilhões por ano, como mostrou o estudo da Anfavea em 2018. Aproveitando, poderia explicar como é dada a pintura pó? Quais os princípios por trás? Esse processo tem 100% de eficiência ou há problemas neles também? Se sim, quais seriam esses problemas? A pintura eletrostática consiste basicamente em um processo que utiliza a lei de atração de cargas opostas contidas na tinta e na estrutura a ser pintada. Existem 3 tipos de tintas a serem usadas: poliéster, para ambientes externos, epóxi, que possui uma alta resistência à corrosão. O processo de pintura eletrostática é composto por uma série de passos. Primeiro, as peças a serem pintadas devem passar pela fosfatização, que é um banho químico. Nesse processo, as peças não recebem tinta. Antes, elas recebem uma pequena carga positiva e segue direto ao setor de pintura. O pó é eletrizado com uma carga negativa e, como já sabemos, negativo e positivo se atraem e por isso a fixação da tinta acontece. Logo depois, as peças são conduzidas a uma estufa e são submetidas a temperaturas de 230 a 240 graus Celsius por um período de 15 a 20 minutos. Vantagens: existe a menor rejeição, menor espaço físico necessário, menor desperdício de materiais, baixos custos de energia, treinamento inferior e menores custos trabalhistas. Redução de custos de eliminação de resíduos, mais eficiências nas operações de limpeza e acabamento mais uniforme. A indução é um fenômeno eletrostático que serve para dar características elétricas a um corpo, ou seja, eletrizá-lo. Na indução, um corpo eletrizado conhecido como indutor deve estar próximo de um corpo que pode ou não estar eletrizado, conhecido como induzido. Por causa da proximidade dos corpos, indutor e induzido, e do princípio de atração e repulsão das cargas elétricas, o induzido fica eletrizado. Hoje, existe fogão por indução. Seria esse o princípio que rege o fogão? E poderia explicar como funciona esse fogão? O fenômeno principal é de natureza eletromagnética, que é chamado de as correntes parasitas de Foucault, onde o queimador é uma bobina que produz um campo magnético alternado, e a panela colocada em cima forma outra bobina, que em curto-circuito, onde circulam correntes elétricas intensas, e acendem diretamente a panela, conseguindo menos energia e sendo mais eficiente. Entretanto, apenas panelas feitas a partir de material ferromagnético podem ser utilizadas. Muito bem. Já vi alguns técnicos de eletroeletrônicos usarem a pulseira antiestática. O que são essas pulseiras? Para que servem? São eficientes? Os técnicos são obrigados a usar? Existem outras medidas de segurança tanto para o técnico quanto para o equipamento? As pulseiras antiestáticas são dispositivos usados para evitar descargas eletromagnéticas em equipamentos e dispositivos eletrônicos. Elas servem para garantir que nenhuma carga presente no corpo do operador passe para o equipamento e que também não haja o risco de nenhuma carga do equipamento passar para o operador. Ela tende a ser eficiente desde que o cabo de aterramento esteja conectado numa superfície de aterramento, no caso das pulseiras sem fios, e desde que o parafuso contido nela seja encostado numa superfície de aterro. Os técnicos possuem a obrigação de usar, e existem outras medidas de segurança conhecidas, mas é o caso da manta, como é o caso da manta antiestática. O médico professor da USP, Dr. Paulo Saldiva, afirma que o verdadeiro mistério não está na morte, mas sim na vida, afinal. A vida é muito mais que bater de um coração ou de um ATP, que se desprende. É muito mais que a eletricidade que circula pelo nosso corpo. O ser humano está sempre tentando fugir da morte, evitá-la ao máximo. Isso já foi tema de alguns filmes de Hollywood, como O Homem Bicentenário.
Para tentar aumentar a longevidade, a ciência e a tecnologia desenvolveram mecanismos que tentam aumentar a duração da vida. 2 exemplos disso é o marca-passo e o desfibrilador. A senhorita poderia, por gentileza, explicar como funcionam esses mecanismos? Há contraindicações na hora do uso de um desses? Um marca-passo é um pequeno aparelho que é colocado junto ao coração ou debaixo da mama. Ele é feito para regular as batidas do coração e pode ser definitivo ou provisório. Um marca-passo monitora o coração continuamente e quando identifica batimentos irregulares ou falhas no ritmo cardíaco, ele envia impulsos elétricos a fim de corrigir esse erro. Ele funciona a partir de pilha e sua bateria pode durar em média 5 anos. Ele funciona a partir de 3 partes: o gerador de impulso, os eletrodos e o programador. O desfibrilador. Vamos lá. O desfibrilador funciona liberando choques muito potentes através de suas pás, a fim de resetar os batimentos do coração. Diferente do cardioversor, que tem como função despolarizar os tecidos do coração. O desfibrilador possui um capacitador que tem função de armazenar essa energia elétrica. E essa energia ela é descarregada no paciente através dos eletrodos, que são aquelas pás. O desfibrilador pode ser usado quando o coração para ou quando há fibrilação. É contraindicado usar o desfibrilador e o marca-passo em pacientes que apresentam assistolia, atividade elétrica sem pulso, ritmo sinusal ou quando há presença do outro. A eletricidade estática oferece algum tipo de risco a empresas e indústrias? A chance de ocorrer algum acidente pelo acúmulo de eletricidade estática existe? Se sim, cite 2 exemplos. E quais as causas que podem levar ao acúmulo de eletricidade estática em indústrias? Já foi comprovada que a eletricidade estática em excesso pode causar diversos acidentes, sendo os mais comuns explosões e panes elétricas. Existe sim a chance de ocorrer acidentes que podem prejudicar tanto a empresa quanto o funcionário em questão. Alguns exemplos de acidentes que ocorrem por causa do acúmulo de eletricidade estática são o acidente de 1937, quando o dirigível Hindenburg explodiu quando se preparava para aterrissar, e a explosão do FPSO em 2015. Algumas das causas que podem levar ao acúmulo de eletricidade estática são movimentação de fluidos, existência inadvertida de condutores isolados e a deficiência nos sistemas de equipotencialização ou de aterramento. E vamos para a nossa terceira e última rodada de perguntas. E o tema é cotidiano. Algumas pessoas relatam que ao cumprimentar um amigo sentiram um choque. E ao abrir uma porta também sentiram choque. Por que isso ocorre? Quais as causas? Sim, é possível. O corpo humano é um ótimo condutor de eletricidade e ele permite que os elétrons se movimentem livremente. O nosso corpo se mantém eletrizado o tempo todo, carregando e descarregando cargas a todo momento. E é por conta disso que, às vezes, ao encostar em algo metálico, como o registro do chuveiro, ou até mesmo outra pessoa, nós acabamos por sentir essa descarga elétrica. Alguns frascos de shampoo contêm a informação que possui nanopartículas, a fim de reduzir o volume do cabelo. Evita que ele fique armado. Seria possível, ou é apenas propaganda enganosa das empresas? O efeito estático aparece no cabelo quando ocorre um desequilíbrio iônico. Isso acontece quando ele cria uma eletricidade positiva nos fios que consequentemente se repelem, ficando de pé. Geralmente isso acontece por conta de algum atrito, como o da escova, ou de alguma fonte de calor, como a da chapinha ou do secador. Esses produtos, como shampoos, que prometem a diminuição do volume do frizz, geralmente alinham e fecham as cutículas do fio, o que diminui o atrito com o pente e, consequentemente, diminui a carga presente nos cabelos. Então, sim, é possível. O Vale do Paraíba é uma região de grande incidência de raios, como já constatou o INPE. Como se formam os raios das tempestades? E por que a região do Vale do Paraíba tem uma grande concentração? Os raios são descargas elétricas intensas e ocorrem quando a concentração de cargas nos centros positivos e negativos da nuvem cresce muito e o ar que o circunda não consegue mais isolá-los. A resposta para a grande concentração de raios no Vale do Paraíba, na verdade, é bem simples. Nós estamos cercados por montanhas e a área de urbanização acentuada na nossa região
cria ilhas de calor, que favorecem a formação de tempestades e descargas elétricas. Na química, aprendemos sobre ligações iônicas. Como descreveria a ligação iônica e a gaiola de solvatação à luz da eletrostática? De acordo com o princípio químico, a ligação iônica é um processo de ligação de íons positivos e negativos, que ocorre através da transferência de cargas. A gaiola de solvatação foi um experimento realizado por Michael Faraday para provar a blindagem eletrostática, onde ele ficava dentro de uma gaiola metálica que seria eletrizada. No interior da gaiola, nada aconteceria, mas quem estivesse de fora e tocasse nas barras acabaria sentindo as descargas elétricas, o que é possível graças aos princípios físicos, visto que as cargas elétricas de mesma natureza se repelem e que em bons condutores o excesso de carga se distribui em superfícies externas. Logo, o interior de um objeto se torna imune a descargas elétricas, uma vez que seu exterior está eletrizado. Durante o nosso dia a dia, existem mais situações no qual podemos encontrar os fenômenos da eletrostática, mas não percebemos? Assim, em dias de tempo muito seco, as roupas podem grudar no corpo, tendo em vista que o atrito da roupa com o corpo gera uma transferência de elétrons. O mesmo ocorre quando, no carro, que em contato com a atmosfera seca passa a adquirir uma carga elétrica que é descarregada quando nós tocamos nele. E no monitor de computador carregado da televisão, que ao aproximar os pelos do braço ou do cabelo, estes ficam esticados conforme as forças de atração eletrostática devido à carga líquida do monitor. No programa de hoje, vimos que a eletricidade abrange muitas áreas. Agradecemos a cada um dos participantes que aceitaram nosso convite e participaram do programa. Agradecemos também a todos os telespectadores e até o próximo Donos da Fala. Muito boa noite. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some.